Olá, seja muito bem-vindo ao Dona da Autoestima Podcast. Meu nome é Meire Ellen, eu sou coach especialista em autoestima. E eu quero convidar você para se inscrever no meu canal do YouTube e também nas redes sociais. Aproveitando, eu tenho que agradecer os meus apoiadores, que é a Atmosfera, a Deville Calçados e a Gabi Cílios, porque, olha, gente, nós mulheres vaidosas sabemos o quanto é importante uns cílios, porque cílios é vida, gente. Bom, vamos mudar um pouco desse assunto de vaidade e vamos falar do tema de hoje, que é um tema muito interessante, que é felizmente, não é isso? Isso. E um tema muito, que assim, eu trouxe um convidado que eu acho ele muito especial. Ele tem uma bagagem muito assim, de muito conhecimento. E eu convido você para ficar aqui nesse podcast, porque eu tenho certeza que quando você terminar de assistir, vai muita coisa mudar a sua vida, eu tenho certeza. Luiz Guide, seja muito bem-vindo ao meu podcast. Muito obrigado, um prazer imenso estar aqui. O prazer é meu, eu estou muito contente de ter você aqui. Muito obrigado pelo convite também. Eu gostaria que você contasse um pouco da sua história e um pouco da sua especialidade hoje. Certo. Para o pessoal conhecer você. Vamos lá. Primeiramente, a hora que eu falo que eu sou formado, o pessoal já vai falar, meu Deus, né? O que tem a ver uma coisa com outra? Mas eu sou enfermeiro de formação. Sim. Tá? Eu me formei em 2010 pela Universidade de São Paulo. Depois eu fiz algumas pós, né? Graduações. Então eu fiz de oncologia, de regulação em saúde SUS. Fiz em docência, sou professor universitário e comecei a trabalhar como enfermeiro e exerço a profissão até hoje quanto enfermeiro. E depois que eu sou concursado público, depois que eu fui trabalhar na prefeitura, eu comecei a exercer cargo de liderança. E eu sou um dominante gigantesco no perfil, né? Comportamental. Só que eu sempre vivia no risco, então eu atropelava todo mundo, sempre fui muito estressado, tal, inclusive não só no trabalho, mas também em casa, né? Não só com a minha esposa, mas também com a minha filha, tudo. E aí um dia a minha esposa virou e falou assim pra mim, vamos fazer um curso de imersão? Eu falei, lá vem esse negócio de balela aí. Mas tá bom, vamos. Aí eu fui de peito aberto, eu posso falar que não fui. Fui bem resistente, não a ir, a prestar atenção e aplicar as coisas que estavam sendo faladas lá no curso. Mas no final do primeiro dia, a pessoa que estava dando a imersão, uma moça, virou e falou assim, viu, tem um link que a gente deixou para vocês e preenche, que chama Via Character, que é das forças da assinatura, que é muito interessante. Inclusive, tem na internet, gratuito, não tem custo nenhum. É até interessante para quem está vendo preencher. Essas forças de assinatura são as forças que a gente mais utiliza no dia. São 24. Todo mundo tem todas, mas a gente utiliza mais umas do que outras. E aí ela falou assim, vocês vão preencher, beleza. Aí eu preenchi, tá? Um pouquinho antes disso, ela tinha falado assim, viu, se vocês quisessem mudar uma coisa na vida de vocês, e eu todo resistente, né? O que seria? Escreve num papel. Aí a Patrícia logo escreveu e eu assim... tá bom, vou escrever. Autocontrole. Escrevi autocontrole. Pois bem, a hora que chegou o resultado do questionário, qual era a minha última força? Qual que eu menos usava no dia? Autocontrole. Ela é uma força de assinatura. Eu falei assim, não, peraí. Ou isso aqui é bruxaria, ou tem muito a ver com o que a gente pode viver no nosso dia a dia. De lá pra cá, eu comecei a fazer um monte de formação, ler livro. E assim, eu aceito os convites, eu faço palestras, porque eu consigo aplicar em mim, não é aplicar no outro, aplicar em mim, primeiramente, e ver o resultado. Então, hoje eu tenho mais de 6 formações em coaching, tá? Eu tenho duas formações de análise comportamental e aplico algumas ferramentas diariamente em mim. E o interessante é que o feedback das pessoas falam, no trabalho, Luiz, tá diferente, o que tá acontecendo? Você não tá estourando mais tanto.
tal, tal, tal. Então, assim, é muito legal. Consegue fazer todo dia do jeitinho que você quer? Não, a gente tem as nuances do altos e baixos como todo mundo tem e tá tudo bem. Né? O que a gente não pode ficar estático. Então, essa é um pouco da minha história. Eu exerço ainda a enfermagem. Eu tenho um cargo hoje, como eu falei, de liderança dentro da prefeitura. Mas eu tenho essa outra, digamos, vertente da minha vida, que é fazer esse tipo de estudo e aplicar isso daí em mim e tentar colaborar com as outras pessoas que estão ao meu redor e quem tiver a conexão comigo. A conexão é o principal entre duas pessoas, né? Sem dúvida. E tanto da amizade, trabalho e tudo mais. Mas eu gostaria que você... A gente tá fora do script, tá, gente? Eu vou falar, já tá fora do script. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa profissão coach. Tem várias formas, tem muita gente que acha que é um curso fácil de ser feito, que fez online, já pegou o certificado e já vai atendendo pessoas. Qual é a consistência desse curso, né? E o que é mais interessante, que nós estávamos conversando sobre isso, é que como você aplica o que você aprendeu para você, então fica completo, dá para entender perfeitamente qual é o processo e nos assegura de trabalhar, né, no intuito de ajudar realmente essas pessoas que vão ser nossos coaches, né? Eu acho assim, o coaching nos últimos anos aí aqui no Brasil deu uma banalizada, né? Porque tudo é coach, é coach, é coach, é coach, é coach. Eu não concordo Nem eu. com isso, porque assim, são cursos extremamente aprofundados com base científica, então são estudos que mostram isso. A gente tem cargas horárias grandes, então assim, muito intenso. Cursos que começam 4, 5 dias seguidos, que começam às 7 horas da manhã, termina 3, 4 horas da manhã, 1, 2, 3 módulos, entende? Com aplicação prática. Então, assim, é uma coisa séria, né? Não é um cursinho. A gente sabe, hoje tem uma palestra não, mas uma imersão lá de um final de semana que às vezes dá um certificado. Esse certificado normalmente não habilita a pessoa a trabalhar como coaching. Certo. Ela tem um conhecimento porque ela escutou lá falar. Ou uma especialização. Né? Exatamente. Tá? Então, assim, e tem toda a graduação. Então, você começa com uma parte, então você tem lá o Professional Self Coach, depois tem o Business Executive Coach, Master Coach, assim vai. Então, uma pessoa que é Master Coach, por exemplo, essa pessoa estudou muito. Com certeza. Até porque, assim, Miri, quando você vai trabalhar como coach, você pode se emaranhar num caminho que, se você não souber, se afunda a pessoa. Com certeza. E se você não souber tirar ela dali, você vai piorar a vida dela. Então, é de muita responsabilidade. Total. Tá? Total. Tem muita gente que fala, mas coach é terapia. Não, não é terapia. A gente não é concorrente de psicólogo, nada disso. Exatamente. Né? A gente não é. Isso é muito importante. Não é autoajuda, não é nada disso. O coach ele vai tentar extrair a resposta que está em você, por meio de perguntas. Certo? Então, assim, a pessoa também tem que estar aberta, porque a gente vai cutucar. Conexões. Exatamente. O rapport, tudo isso, né? Então, tudo isso é aprendido. A gente aprende a parte fisiológica de uma conexão, do que é um neurônio espelho, por exemplo, para você criar um rapport. Então, assim, tem todo um embasamento científico. Não é um negocinho lá, vai lá no final de semana, 2 horinhas, vai lá, eu sou coaching, vou atender o CEO da, sei lá, entendeu? Uma empresa multinacional. Peraí, não é desse jeito. Existem técnicas, né? Exatamente, entendeu? Então... E que surpreendem, viu, gente? Exato. As perguntas vão fluindo. Eu tô falando porque ele fez comigo, tá, gente? Vai fazendo uma série de questões que uma vai emendando na outra e vai fazendo total sentido, que quando você termina a sessão, você começa a realmente fazer voltar a pensar em tudo que você respondeu e aí, naturalmente, você vai consertando as arestas, né? Exatamente. Os altos e baixos vão continuar existindo, mas o principal, você vai ter a visão
do teu caminho. Qual é a estrada que você vai se sentir melhor, né? Uma coisa importante que eu acho que o processo de coach traz, que eu acho que é isso também que as pessoas têm que entender, porque hoje a gente vive muito imediatismo. Sim. Então a gente começa agora, a gente quer resultado daqui 2 dias. Sim. Na realidade, tudo é um processo, né? Então o coach também é um processo. O que eu vejo que é muito interessante do coaching é trazer a clareza para a pessoa. Porque às vezes ela está achando que o que bloqueia está em um lugar e não está naquele lugar. Você pega, por exemplo, uma roda da vida. Que você vai ter lá as 12 áreas da vida. Você fala para a pessoa, viu, quando você está feliz ou contente ou satisfeito com essa área da vida? Aí a pessoa vai lá, dá um 7, dá um 8, tal. A hora que você pergunta, qual é a área que se você melhorar, você vai melhorar todas as outras? Entendeu? Que trava. Por quê? Ele não vai saber. Mas pelo menos ele vai passar a refletir. Talvez nunca na vida ele pararia para conversar. Tem uma ferramenta que é muito legal. Você coloca lá, relacionamento amoroso, tal. São 4 bolinhas. Tá. Aí você fala assim, distribui qual é a atenção que você dá. Só que antes eu já perguntei, qual é o seu objetivo? Meu objetivo é ter um relacionamento amoroso. Aí a pessoa vai lá e coloca 0% no relacionamento amoroso. Não tem congruência, porque como que ela quer, entende? Sim. E ela, às vezes ela não tem a clareza disso. Ou às vezes ela coloca até no máximo, né? Mas dá contraponto. Exatamente. Né? Dá contraponto. Então, assim, isso eu acho que é interessante. Você ter... É um processo de autoconhecimento, porque para você responder algumas perguntas, você vai ter que cavocar, tá? E pode trazer coisas que são boas, tanto coisas que não são boas, e você vai ter que, né, trabalhar isso, e às vezes a pessoa não quer. Tem muita gente que começa e para, sim, né? sim. Porque não quer responder Sabotagem, ou não quer... né? Exatamente, que é uma coisa absurdamente como a gente se sabota. Claro, né? pô, direto. Então tem tudo isso, eu acho que dá uma clareza, dá um autoconhecimento maior, você acha as respostas às vezes que você não tinha, né? Então é bem interessante, só que é isso, é estudo e muita dedicação. Isso é muito importante. Foi até interessante a gente ter começado esse assunto para dar uma certa clareza para quem está nos assistindo, Sim, né? Sim. E como hoje o tema é felizmente, que nada mais é que é uma mente feliz, né? O que é felicidade para você? São momentos? É um estado de espírito? Qual é o seu ver? O meu ver é assim, é como você se sente naquele momento que você está passando. Então, assim, tem felicidade? Você vai ser feliz 100% do tempo? Não. Não. Tá? Mas, como o Martin Seligman fala, e o Dalai Lama falou isso também, a felicidade é o treino da mente. Você tem que treinar a sua mente. Por quê? A neurociência descobriu isso, que você consegue escolher o seu pensamento, né? Todos os dias. Todos os dias. Isso você tem controle. Você controla. Se tem... Os controladores de plantão vão assustar com o que eu vou falar. Você não controla nada. Nada. Nenhuma circunstância da sua vida você controla, a não ser o que você pensa. Suas escolhas. Exatamente. Então, assim, eu acredito que a felicidade é o que você interpreta, qual é a sua perspectiva do que está acontecendo naquele momento. Vou falar uma passagem que, para mim, foi marcante. Tem um snowboarder, ele chama Shaun White. Ele é americano, ele disputou algumas Olimpíadas de inverno e ele foi 2006 campeão, 2010 campeão, 2014 ele não chegou nem no pódio. Eu adoro esporte, e eu tava vendo uma entrevista dele no canal olímpico, né? No Olympic Channel. E olha o que ele falou. Que em 2006 e 2010, com a medalha de ouro, ele não se sentiu tão feliz quanto ele se sentiu com o 4º lugar em 2014. Vai explicar isso. Entende? Então é o que você sente naquele momento. Ele falou assim, eu estava satisfeito com o meu desempenho. Não interessa se eu fui medalha de ouro ou não. Eu estava satisfeito com o que eu treinei e com o que eu executei. Parabéns aos outros que tiveram uma nota maior. E sem comparação, sem avaliar o mundo externo, né? O que o mundo externo pensa sobre você. Exatamente. Você que tem que se sentir bem naquele momento para poder atrair essa beleza de felicidade. Exato. Sim. Entendeu? E
A felicidade, na verdade, você acha que nossa, você já falou sobre isso, mas tem a ver com conquista ou compartilhamento? Ou nenhuma dessas duas opções? Eu acho que tem a ver com os dois, tá? Por quê? Eu acredito muito assim, ó. O que vai te dar uma das coisas que vai te dar muita felicidade é fazer com que você tenha mais momentos de felicidade, né? É você viver o seu propósito e seus valores, tá? Então, a partir do momento que você tem um propósito de vida ou missão de vida, depende de quem quer chamar, e você tem os seus valores, você pode ter, tanto no compartilhamento, você ter a felicidade, quanto em qualquer outro momento. E pode ser uma conquista. O que eu vejo? Se você... Vamos supor, vou falar o meu exemplo para ficar mais claro para quem está ouvindo. A família, para mim, é um valor. Certo? É um valor que a gente chama de valor meio. Por quê? O que me dá, me faz sentir bem é o que a família me proporciona. Então, por exemplo, quando eu tô com a minha esposa e com a minha filha, agora com as minhas filhas, né? Eu ia que falar. daqui um tempinho já tá... Daqui uns 2 dias, gente. Já tá na barriga, mas... Assim, sabendo de tudo. então, isso pra mim, quando eu tô com elas, quando eu tô me divertindo com elas, diversão é uma emoção positiva, por exemplo, o divertimento. Isso me dá união, conforto, amor, bem-estar. Esses são valores meus. E isso vai fazer... Então, isso é uma conquista minha. Certo? Ao mesmo tempo, é um compartilhamento. Por quê? É uma conquista minha eu ter formado uma família e aquilo ser um valor. E é um compartilhamento daquele momento. Então, eu vejo que a Patrícia pode estar feliz, que a Clarinha pode estar feliz, e se Deus quiser, a Antonella, quando estiver no nosso colo, vai estar feliz também. Uma troca, né? Exatamente. Então, assim, vai depender de cada um. O que me deixa feliz, talvez não é a mesma coisa que te deixa feliz. E tá tudo bem. Sim, com certo? certeza. Então, o que eu acredito, assim, a pessoa ela tem que ter o conhecimento do que faz bem para ela buscar isso. Como eu disse, a felicidade é um treinamento. Se eu pensar uma coisa ruim, como que vai ser o meu resultado? Porque o pensamento gera uma emoção. Se eu tiver um pensamento ruim, qual vai ser minha emoção? Ruim. Qual vai ser meu comportamento? Péssimo. Não vai ter Entendeu? evolução. Né? Então, é uma miscelânea de coisas, mas que a gente consegue parar e pensar. Nada é urgente. Nada é urgente, né? Mas a gente consegue parar, pensar para agir. Então, o compartilhamento, a conquista, tudo isso pode sim trazer a felicidade, né? Depende para você o que você vê daquilo que você está passando naquele momento. E como você vai lidar com isso, claro. Com certeza. Você aborda muito nas suas palestras sobre bem-estar, né? Sim. E fala um pouco pra gente sobre os pilares que você aborda na sua palestra. Tá. Da felicidade, do bem-estar. Tá. O que... eu pego, então, o pilar da emoção positiva, tá? Emoções positivas, do engajamento, do relacionamento, do significado e da realização, tá? São 5 pilares. Eles vão se ramificando? Sim. Tem uns que são específicos. Por exemplo, emoção positiva. Ele é específico. Então, a hora que você vai ver na literatura, nos estudos científicos e tal, fala basicamente lá 10 emoções positivas. Vamos lá, a alegria. O que é interessante? Essas emoções positivas, você consegue marcar data e hora para vivê-las. Aí, normalmente eu pergunto para a pessoa que está comigo, né? Você faz isso? Por exemplo, se eu perguntar para você, o que te dá alegria? Você pode falar para mim. Dançar. Dançar. É uma coisa que você consegue marcar dia e hora? Com certeza. Consegue. Entendeu? Basta você se programar para isso. Consegue. Né? Você é grato a alguém? Sempre. Com uma pessoa? Primeira, minha mãe. Certo. Meu pai. Sua mãe e seu pai. A gente sabe que a sua mãe não está mais nesse plano junto conosco. Presente. Mas ela vai estar de várias formas presentes na sua vida.
Você consegue ter gratidão por ela? Sim. E falar isso de alguma forma para ela? Com certeza. Gratidão é uma emoção positiva. Sim. Você consegue marcar dia e hora. E agradar, e assim, a gratidão também das pessoas, ninguém cresce sozinho, né? Eu gosto muito de falar isso, porque para você chegar onde você chegou, você teve que percorrer e conhecer pessoas. Exato. E essas pessoas, de certa forma, contribuem para você chegar naquela tua estrada. Então, eu sou muito grata a cada pessoa que passou, né? Apesar de ter uns altos e baixos, mas eu sou grata. Dentro do meu íntimo, a gente tem que ter essa gratidão, que é muito importante, desenvolver ela, né? E assim, quanto mais você vive emoção positiva, mais você tem criatividade, mais você expande seu mindset, que é o padrão mental, né? Então, você consegue ver as coisas de uma outra forma. Você aumenta a sua autoestima. Com certeza. Entendeu? Então, assim, isso é muito interessante. Tem uma emoção, por exemplo, que essa é bem legal. Ela advém do negativo, que é a esperança. Você sempre vai ter esperança quando acontece alguma coisa ruim com você. Certo? Só que daí você tem essa esperança. É um combustível. Exatamente, que aquilo vai melhorar. Entendeu? E isso traz até o otimismo, traz a resiliência. Entende? Então, assim, a emoção positiva para mim é bem importante. Tá? O significado que eu falei é o propósito, que a gente estava falando agora há pouco. Entendeu? Propósitos e valores. O propósito é a sua bússola, é a força motriz. Certo? É assim, ó, é a pergunta que quando eu vou fazer um processo de coaching eu faço. Chega um momento que eu faço para a pessoa. O que te faz acordar toda manhã? Tem muita gente que não sabe responder. Exatamente. O Mário Sérgio Cortella, ele tem um livro que chama Por que Fazemos o que Fazemos? E logo no começo do livro, ele fala assim, a hora que o despertador toca, você não quer levantar. Tem 2 motivos. O primeiro que você está cansado porque a noite anterior foi, tipo, o dia anterior ou a noite você foi dormir tarde porque teve muito trabalho e você está cansado fisicamente. Beleza, isso aí tranquilo, se você continuar descansando vai passar. Se o motivo for porque você não quer fazer o que você tem que fazer, repensa o que você está fazendo. Entende? Não está no caminho certo. Talvez a pessoa não esteja voltada ao seu propósito. Entendeu? Isso é significado. Tá? Então tem essas questões, né? A realização, por exemplo. Autorrealização. Ai, maravilhoso. Adoro essa sensação. Vai te trazer autoestima, vai te trazer autoeficácia, vai te trazer autoconfiança. Entendeu? Se você pegar lá mais para trás, tem um teórico que é o Maslow, que ele fala da teoria da motivação humana. Então ele começa na fisiologia. Lá no topo da pirâmide, lá em cima é a autorrealização e depois a estima. Ou seja, para você conseguir fazer o que você quer fazer, para você se sentir autorrealizado, você tem que passar por ter autoestima, porque se você ficar se chicoteando, que é o pessimista, né? Sim. É uma das vertentes dos 5 pontos que eu falei. O cara fica chicoteando, a gente fala da atribuição. O cara que é pessimista, ele acha que tudo é culpa dele. Então ele vai, pá, pá, pá. Furou o pneu do carro. Ai, só acontece comigo, pelo amor de Deus, acabou com o meu dia, a culpa é minha que eu não vi o prego. Peraí. Furou o pneu do carro. Vamos lá. Alguém vê um prego na rua? Não. Pra não passar? Não vê. Não Então, tem peraí, como. a culpa não é sua. Para Sim. de se chicotear. Certo? Você vai deixar o pneu furado acabar com o seu dia? Temporalidade. E depois a proporção. Ó, só acontece comigo. Ó, meu Deus, ó vida, ó céus. Entende? Então, essa pessoa, a autoestima dela, porque ela se culpa o tempo inteiro. Eu gosto de fazer muito essa pergunta. Por que eu estou sentindo essa emoção? No caso do pneu aí que você... A gente, né? Ninguém gosta de trocar pneu. Exato. Tá arrumado, às vezes vai para uma reunião, tá sempre atrasado, aquela coisa. Então, por que eu estou sentindo esse nervosismo? Isso vai adiantar? Não. Preciso me acalmar. Então, é uma conversa que você precisa ter com você mesmo, né? Para tentar melhorar um pouco, né? Volto no que a gente falou do pensamento. Se eu começar a me chicotear, se estou indo para uma reunião, já estou atrasado, certo? Provavelmente já está alguma emoção que não é muito boa ali. Exato. Certo? Exato. Fura o pneu, você quer xingar todo mundo. Se furar o pneu, então, ainda você der uma freadinha, alguém te buzinar atrás, aí vem a raiva, né? Aí você quer dar um soco, e aí você quer dar um tiro. Aí você começa a piorar. Fica revoltado. Aí cai lá na inteligência emocional. Qual é a emoção que você está sentindo? Certo? Então, autoconsciência. Depois, autogestão. O que eu vou fazer quando eu estiver imbuído dessa emoção?
Tá legal. O que eu vou fazer? E depois consciência social. O que essa emoção e o meu comportamento vai repercutir na outra pessoa? Entende? Com certeza. Então tem... Ficou bem claro. É muito claro. Então vai... É simples, gente. É muito simples. É que às vezes eu falo muito no meu Instagram. Eu falo muito. Gente, é um hábito diário. Quando você vê alguém dançando, alegre, comecem a observar. Você vai começar a se sentir contaminado por aquilo. Você vai querer dançar também. Você vai pelo menos sorrir vendo aquela pessoa. Algo vai mudar. Né? É contagiante a felicidade, né? Exato. Mas você acha que tem alguma barreira para chegar nessa tal felicidade? Tem. Assim? Tem. Conta um pouco para nós. Eu vou fazer uma metáfora e depois eu vou explicar. Tá, vamos lá. Todo mundo conhece uma ampulheta, certo? É marcador de tempo, mas eu vou fazer essa metáfora. Então tá lá, a ampulheta tá lá, então tá o pozinho tá embaixo, aí você vira a ampulheta e o pozinho começa a descer. Certo? Então eu vou fazer a metáfora do presente, do passado e do futuro. O que tá em cima da ampulheta que vai descer ainda é o futuro, concorda? Ele ainda vai descer. O que já passou é o passado. O que está no gargalo é o presente. É o movimento. É fluxo. Certo? Ou seja, se eu ficar no presente ou no passado, eu não vivo a minha vida. Então, como é que eu vou ser feliz? Ou se eu estou preso no passado, ou se eu vou pensar no futuro. Só me projeto. Não rola. Então, o que a gente tem muita barreira da felicidade? Basicamente duas coisas. A gente não vive o agora. A gente não vive o presente. E a gente quer que as coisas aconteçam muito rápido, muito fugaz. Então, tô feliz da vida. Daqui a pouco, na verdade, você não viveu uma felicidade. Você viveu um momento repentino de alguma coisa que é gostosa. E você acha que esse motivo é o principal das pessoas serem felizes? De estar sempre cobrando, sempre esperando essa tal felicidade, essa emoção? Olha, Meire, eu acho que é um dos principais. Se não for o principal, eu acho que é um dos principais. Por quê? Isso também leva a desordens, a disfuncionalidade relacionada à saúde mental. Por quê? Olha que interessante. A pessoa, então, ela vai no passado, tá? Isso é interessante que o Daniel Goleman, no livro dele do Foco, ele fala que as pessoas, quando ela não tem foco, e ela deixa a mente devagar, viajar na maionese, né, no Hellmann's Airlines aí, né? Sim. Ela, normalmente, o que ela faz? Ela vai pro problema do passado. Você concentra. Exato. Aí ela vai lá no passado e fica remoendo o problema. Perfeito? Só que daí o que acontece? Ela remoe esse problema, mas também não pensa na solução, ela pensa no problema. Ela quer viver aquilo. Ela fica remoendo aquilo lá, ruminando, né? Quer estar ali. Sabe a vaquinha de 4 estômagos? Então. Aí o que acontece? Ela reflete isso aqui lá pro futuro. Mas ela tá aqui no presente, ela tá lá no fluxo, certo? No movimento. Ela vai. 5 anos vão se passar. Se você não fizer nada, vai passar. E estatisticamente nós vamos estar vivos daqui 5 anos, né? Sim. Então, o que acontece? A hora que ela fica também com medo de ir pro futuro. Então, aí o que acontece? Se ela fica presa no passado e não reflete no futuro, ela vai viver na depressão. Se ela reflete isso no futuro e tem medo de ir para frente, a vida vai empurrar ela. Aí ela fica ansiosa. Entendeu? Então, o que acontece? Uma pessoa dessa, ela vai conseguir ser feliz? Não, porque a vida vai estar acontecendo e ela está alheia a isso. Fora que o corpo também pode dar sinais de que está precisando de ajuda, né? Exato. Uma doença. Exato. Porque não está conseguindo cuidar da saúde mental, não está conseguindo focar, não está conseguindo enxergar o direcionamento. Exato. E aí você atrai mais problemas, né? Não é só um problema emocional, é muito mais que isso. A gente vai falando que vai havendo um empilhamento emocional. E aí a pessoa não se conhece. Lembra que eu falei do valor? Sim. Então, a pessoa não se conhece. Aí ela não sabe qual é o valor dela. Tá? O valor, ele tem uma ligação estreita com o afeto.
tá? Então, a partir do momento que um valor meu, ele é contemplado, tô satisfeito, tô com bem-estar, tô felizão, tô na boa, tô pavãozão. A partir do momento que ele é confrontado, acabou, me derrubou. Só que acontece, eu sei quais são os meus valores. Então, às vezes acontece alguma coisa, alguém faz alguma coisa pra mim que eu fico pé da vida e eu não sei nem por que é. Autoconhecimento. Exatamente. Porque além de ter o valor, tem a regra do valor. Então, por exemplo, se o respeito for um valor pra mim, certo? Aí eu vou colocar uma regra lá. Falar alto comigo é desrespeito. Perfeito? Perfeito. Legal. Toda vez que alguém falar alto com você, você vai se sentir desrespeitado, você vai ficar pé da vida. Mas a regra é de quem? Minha. Como é que eu vou saber que falar alto com... Tudo bem, eu tô dando um exemplo meio... Assim, porque... Beleza, Sim, né? sim, claro. Mas assim, tem vários outros valores que a gente tem e regras que jamais na vida uma outra pessoa vai saber. Porque muitas vezes nem a gente sabe. Até por questão de criação, né? Exato. Às vezes é uma família italiana que todo mundo fala alto, e aí você já é de uma outra família, o pessoal fala mais baixo, aí vem aquela pessoa, ai! Aí você fala, nossa, que pessoa agressiva, né? E na verdade não é, são costumes. Costumes, São exatamente. costumes, né? Exatamente. E isso é importante. Então, a partir do momento que isso vai acontecendo, a pessoa vai se fechando no mundinho e ela não vai conseguir a felicidade. Entendeu? Então, mas voltando à sua pergunta, sim, para mim, esse não conseguir viver o momento e você sempre tá lá ou cá e não aqui, isso vai fazer com que a pessoa não consiga ser feliz. Viver no estado presente. Exatamente. E o que você acha qual é o papel da saúde mental na construção da felicidade? Bom, eu vou falar uma coisa técnica por ser enfermeiro, Claro. tá? Mas para Aí depois contextualizar. Depois você dá Pela OMS, saúde é o completo bem-estar físico, mental e social, não apenas a ausência de enfermidade. Ou seja, não basta você não só estar doente, você tem que ter esse equilíbrio mental e social. Uma pessoa que a parte mental dela está em desequilíbrio, em desarmonia, ela não consegue organizar a vida dela. Certo? Então, você pega, além de ter a questão fisiológica, vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem depressão, aí eu vou falar uma coisa, como eu falei, uma questão técnica. Ela tem diminuição de serotonina no sistema límbico. É uma das consequências fisiológicas. Ela vai sentir menos prazer. Sim. Entende? Uma pessoa que tem depressão, ela tem um limiar de dor mais baixo, ou seja, verdadeiramente ela sente mais dor. Tá? Seja ela qual for. Então, assim, complica. A pessoa, às vezes, ela não consegue se organizar. Ela não consegue ver o lado positivo das coisas. E se a gente pensar lá de novo, que o pensamento é o início de uma cascata de acontecimentos, o pensamento dela vai ser bom ou vai ser ruim? Péssimo. Então, tudo que vier à frente. Então, assim, o equilíbrio da saúde mental é uma condição, sim, para mim, sine qua non, para que a pessoa consiga ter uma organização da rotina, que é muito importante. Rotina é importante para a saúde mental, tá? Com certeza. E, assim, organizar a vida dela. Ter condição de fazer um plano de ação de um objetivo que ela tenha, entendeu? Então, eu quero ter um objetivo. Tá, o meu objetivo é esse. Como é que eu vou conquistá-lo? E assim vai. Se você não está bem da ordem de saúde mental, possivelmente você não vai conseguir fazer. Tá? Com certeza, eu sou a prova viva disso. Depois, quando a gente vive um luto, a gente tem que viver o luto. É necessário. Não tem que ficar, ai, não, muda isso. Não, tem que viver o luto. Natural. E tá tudo bem. Só que quando eu estava nesse luto, você fica naquele estado de pensar no passado, né? E você fica, nossa, depressivo, né? É o luto, né? Tem que ser cuidado. E uma coisa interessante que meu esposo falou para mim, você levanta, você não tem rotina. Porque como eu perdi toda a minha rotina, eu não sabia quem eu era mais. Você viver 23 anos fazendo uma rotina, e de uma hora para outra essa rotina vai pelo ralo, né? Tudo some. As pessoas que estavam dentro daquele contexto param de trabalhar ali, porque a pessoa faleceu. O teu trabalho acabou.
você casou, você morava sozinha, é o meu caso, tá, gente? Eu morava sozinha, passei a ficar casada. E aí, quem sou eu nessa fila do pão, gente? Eu não sabia. Então, quando ele falou, comece a criar rotinas bem devagarzinho, sem ser muito agressiva com você. Mas levante e arrume a cama. Não deixe a cama desorganizada. E isso parecia uma coisa tão, né, ridícula, né? Tá me cobrando que a casa fique... Mulher, né? Tem aquela coisa, né? Qual que é a desse cara? A gente acabou de casar e eu tô achando que ele tá achando que a casa tá bagunçada. O que ele tá esperando? E, na verdade, ele estava me orientando realmente a criar uma rotina. E ainda bem que, assim, depois que eu tive esse pensamento, que eu não vou negar, eu tive... Mas depois eu comecei a pensar. E ele começou a mandar uns vídeos explicativos de coisas que ele estava assistindo. E eu falei, tá bom, vou começar. Então, hoje eu vou acordar, eu vou arrumar a cama, eu vou contemplar minha paisagem, que eu moro numa chácara. E eu vou começar a viver o presente, aos poucos, sem tanta cobrança, porque a mudança é aos poucos. É um hábito diário. Hoje eu vou me olhar direito no espelho. Hoje eu vou me permitir a passar um batom. Coisas mais femininas, lógico, né? Não vou pedir para você passar um batom. Vamos brincar. Mas que fazem e fizeram grande diferença para eu conseguir subir nessa... que eu me sentia no fundo do poço. A sair desse fundo do poço e aos poucos subindo degrau por degrau. E começar a ter sentido para mim viver. Né? Começar a voltar a entender qual é o real sentido da vida. E isso tem tudo a ver mesmo. Fantástico. Né? Você quer acrescentar mais alguma coisa? Eu vou acrescentar uma coisa que você falou que é interessante. Você falou, né? O seu marido falou para você arrumar a cama e no primeiro momento você já, tá querendo me dar ordem, sei lá, alguma coisa assim, quer que a casa esteja... E aí, na sequência, falou assim, ele começou a mandar o vídeo, eu comecei a ver uma forma diferente. Isso é muito interessante. É a força da perspectiva. A gente, às vezes não, na maior parte das vezes, a gente interpreta a realidade e cria uma realidade paralela pra gente, que nem sempre é o que a pessoa quis passar. Quando você tenta enxergar o porquê daquilo de uma forma diferente... você começa também a ter atitudes diferentes. Aí sim você começa a criar também à frente uma empatia. E amplia um pouco a mente. E amplia a mente, claro. Porque você vai começar a pensar, por que essa pessoa, foi o que você falou lá no começo, por que essa pessoa faz o que faz? Por que ela falou isso? Né? Então, se você começar a se questionar mais do que julgar, porque é uma coisa que eu tenho tentado extinguir na minha vida, é o julgamento. Porque senão você sempre vai se julgar com a sua forma de olhar. E como se ela fosse a mais certa do mundo, né? Exatamente. Lembre-se, pessoas têm valores têm regras e elas vão ter atitudes normalmente por propósitos, valores, as forças, porque as forças fazem a gente ter atitudes que a gente não sabe, mas faz. Né? Então, assim, é bem interessante isso. Com certeza. Essas pessoas, tem vários perfis de pessoas, né? E tem pessoas que são extremamente felizes, estão sempre alegres, né? Tá sempre assim, uau, a vida é maravilhosa. Você acha que é para esconder um pouco ou às vezes não está nem enxergando a realidade do que ela está vivendo? Bom, já dizia o Frejá, né? Rir é bom, mas rir de tudo é desespero, né? É uma forma de negação? Pode ser uma negação. Pode ser que essa pessoa esteja levantando barreiras de proteção, né? Ou simplesmente ela não quer expor mesmo, né? Não quer que isso seja exposto. Então eu tenho que viver uma coisa que eu vislumbro e aqui eu consigo viver porque são momentos, né? Só que assim, tem muita gente que acha que uma pessoa que não tem inteligência emocional, como eu falei lá no começo, é aquela que estoura com todo mundo. Essa pessoa provavelmente, claro, não tem inteligência emocional. Beleza. E tá tudo bem, são coisas que a gente pode desenvolver, são habilidades que a gente consegue desenvolver. Essa pessoa também que tá sempre feliz, sempre rindo, papapá, provavelmente essa pessoa também não tem inteligência emocional. Por quê? É aquilo que a gente falou.
circunstâncias. Pode procurar na internet aí, coloca a fórmula da felicidade. Existe, tá? Você acha que existe? Não, existe a fórmula. Não estou dizendo que a felicidade é uma fórmula, né? Tá certo. Ela é, o que eu acredito o treinamento da mente. Com certeza. Só que se você olhar a fórmula da felicidade, uma das variáveis da fórmula da felicidade são as circunstâncias da vida. Não é possível que na vida de uma pessoa não aconteça nada que dê uma queda. Com certeza. Entende? Lógico. Então assim, só felicidade, só felicidade. Aí, é aquilo que a gente estava conversando um pouco antes, que nesse ponto eu concordo com possivelmente alguém viu, com a Carolina Ferraz, que fala da positividade tóxica lá. Sim. Que ela falou isso, deu uma baita, uma repercussão, Com meteram certeza. a boca nos coaches, tal. Sim. Mas assim, nesse ponto ela tem certa razão, porque assim, às vezes você vê uma pessoa, principalmente uma pessoa que é muito influente, só tá feliz, só tá feliz, só tá feliz, só tá feliz, só tá feliz. Será que é real? Será que é real? Entende? Então assim, ela pode querer transparecer aquilo. Provavelmente não é verdade, só que a gente também tem que ter o equilíbrio. A reflexão de tipo, poxa, será que isso realmente é ou ela tem as suas dificuldades e beleza? Entende? Tem um livro chamado Arte da Felicidade, o Dalai Lama fala. O livro chama Arte da Felicidade, como eu falei, é a conversa de um psiquiatra com o Dalai Lama. E aí o psiquiatra pergunta pra ele, né? Mas o senhor não tem altos e baixos? Ele falou assim, tenho. Você acha que eu não sinto raiva, frustração, ansiedade, tal? Tenho. Só que eu passei uma vida treinando a minha mente. Então eu consigo fazer o shift, a mudança, em frações de segundos. Né? Então assim, todo mundo tem seus altos e baixos. E precisa, né? Agora, se você jogar para baixo do tapete, uma hora, meio, a bomba vai estourar. Vai estourar. A hora que você vai olhar, daqui a pouco você vai tropeçar na montanha que ficou o tapete de coisa, que é verdadeiramente o empilhamento emocional. Uma hora isso vai dar uma gastrite no nego, vai dar uma psoríase, que são as doenças psicossomáticas. Vai acontecer alguma coisa. Entendeu? Guardar as emoções, câncer. O câncer desenvolve. Exatamente, mágoas, né? Bom, e você acha que a felicidade, ela está concentrada em ter um propósito de vida? Isso sim. Foi o que a gente já falou, né? A pessoa ter um propósito de vida, sim. Por quê? Ela sabe, ela vai ter um monte como eu falei, a bússola, é a força motriz, é o que dá sentido para a vida. Então, assim, ela vai ter várias coisas que vão ser decorrentes disso. Então, por exemplo, eu quero ser um palestrante. Perfeito. Tá? O meu propósito é fazer palestra para incentivar as pessoas. Beleza. Tá legal. Se você tiver dificuldade, se você for fazer uma palestra para 3 pessoas, aquele é seu propósito, você vai estar engajado, você vai estar feliz, você vai estar alegre, você vai estar orgulhoso fazendo para 3 ou para 40 mil. E todas as dificuldades que você passar na sua vida e com desilusões ou com obstáculos que você tiver que transpor para ser um palestrante, você vai ser mais forte para fazer isso, porque você sabe que você nasceu para fazer aquilo. É uma missão. Exatamente. Tanto que, olha que interessante, a faculdade John Hopkins nos Estados Unidos e uma faculdade de Akita no Japão, eles fizeram na John Hopkins tem um médico que ele chama Dr. Kaplan. Ele colocou sobre ele chama de Purpose in Life, propósito da vida. E a faculdade da Akita só simplesmente pesquisou com idosos que tinham propósitos bem delineados. O resultado das pesquisas foram muito parecidos. Diminui a chance de Alzheimer, diminui o risco de morte por doenças cardíacas, reduz 72% a chance de ter AVC. Olha, gente. Entendeu? Então, olha assim, a importância. Exato. Então, assim, para mim, sim, ter um propósito de vida e você descobrir, mas como que eu sei qual que é o meu propósito? É fácil de descobrir? Não, não é fácil de descobrir. Mas você mesmo se dá sinais do que você tem o propósito de vida. O que você gosta de fazer? Qual que é seu hobby? Tem várias perguntas. O coach, ele pode te ajudar. Ele não vai falar, o seu propósito de vida é esse. Carimbo embaixo assim. Não, claro que não. Até porque a resposta está dentro de você. Sim.
entendeu? Então, isso a gente pode ajudar e com certeza vai fazer te levar para mais momentos de felicidade. Nas suas palestras, você aborda muito a necessidade de ser resiliente. Comenta um pouco sobre isso. Sim, vamos lá. A resiliência faz com que você consiga transpor mais facilmente ou suportar mais tempo problemas, certo? Então, você pode tomar uma chicotada, dá conta, 2, 50, 100, 1000 e continuar. Desculpa cortar você, porque eu não fiz essa pergunta. Antes da gente falar sobre resiliente, explique, porque tem gente que não sabe, né? O que é ser resiliente? Posso falar uma frase? Sim. Certo. Você conseguir suportar os obstáculos da vida. Pronto, gente. Pronto. E não esmorecer. Porque tem gente que assim, meu Deus, olha, acabou a folha sulfite da impressora. Ai, dá tudo errado pra mim. Entendeu? É cansativo. Vai ficar uma semana pitando a luzinha vermelha porque não tem folha sulfite na impressora. Não certo? tem ação. É um problema, é um problema. Vai lá, coloca folha sulfite na impressora, Cristo. Né? Então, pra mim é isso. É você conseguir superar os obstáculos da vida e continuar. Isso é ser resiliente. Tá? A partir do momento que você é resiliente, vamos lá, você tem um problema, certo? Certo. Primeira coisa que muita gente faz, foca no problema e não foca na solução. Então, isso é uma coisa interessante do resiliente. Por quê? Ele vai procurar alternativas para transpor aquele obstáculo. Ao longo do tempo, ele cria uma maior agilidade mental. O que é agilidade mental? Ele tem mais saídas para os problemas. Não fica naquela zona de conforto, aquela contaminação dos problemas. Outra coisa, se você é resiliente, você vai atrás da solução, você consegue transpor o problema, você fica mais ou menos otimista. Nossa, bem mais. Bem mais. Lógico. Eu consigo fazer. Se você tá lá otimista, e otimista eu tô dizendo o cara que não é aquele cara que acha que vai dar certo a qualquer custo, aí é lunático, né? Não é otimista. Sim. É aquele cara que acredita que que é capaz de fazer, entendeu? Se você acredita que você é capaz de fazer, aí você vai lá, faz e dá certo. Como fica a sua autoestima? Nossa, no topo, Porque gente. você começa, eu sou capaz, eu dou conta, joga aqui pra mim que eu vou fazer. Certo? Então, isso... São duas escolhas. Exato. Ou você fica naquela condição, ou você sai e se aventura. Exato. E normalmente dá certo. Você tem a escolha, você vai parar? Não. Pode. Então, se você aguentar chicotar, você vai. Vamos lá. Provavelmente muita gente que tá... Eu vou falar vou falar 2 esportistas. Um provavelmente todo mundo conhece. E o outro pode ser que não conheça, mas vai ter, se pesquisar na internet, vai achar e o cara foi sensacional. Um deles é o Cassius Clay, conhecido como Muhammad Ali. Um dos maiores pugilistas existentes na história do planeta. Quando ele foi começar a lutar boxe, falaram que ele não tinha o perfil de lutar boxe. E escutou isso por várias vezes. O que ele pôs na cabeça dele? Eu vou ser pugilista profissional. E o cara treinou o tempo inteiro. Mesmo não tendo físico, não tendo altura, não tendo isso, não tendo aquilo, não tendo aquilo outro. Eu posso dar vários exemplos de esportista. O outro que eu falei que eu ia falar, Michael Jordan. Esse todo mundo conhece. O cara não era o melhor jogador de basquete da universidade. Ele não, na NBA tem o draft, que é o pessoal que sai do colégio. Ele não foi o primeiro do draft, ele não era o capitão do time da universidade. Ele simplesmente foi eleito o melhor jogador de todos os tempos da NBA. Por quê? A hora que você vê a entrevista do cara. Chegava mais cedo no treino, ia embora mais tarde, treinava, transpunha todos os obstáculos. Ele era resiliente e ele acreditava. Certo? Ele acreditava nele, ele era otimista, eu vou conseguir. O cara era autoeficácia, autoestima. O cara dá aqui a bola pra mim que eu vou arremessar nessa cesta e vou ganhar o jogo pro time. Uma autoconfiança. Exato, autoconfiança, bem colocado. Entende? Você acha que esse cara não era feliz? A hora que ele pegava uma bola, a hora que ele tava na quadra, subia a bola pra começar, esse cara não tava feliz dentro do campo? Claro. Dentro do campo não, da quadra? Sim. Então, assim,
São coisas que a gente... E aí é padrão mental, é a forma de você pensar, Até a própria Anitta, é o treino né? da mente. Eu, assim, nada contra a Anitta, pelo contrário. Eu não gosto do ritmo, porém, eu admiro ela como mulher e como profissional. Ela focou. Imagine uma pessoa na proporção, né, na dimensão de pessoas julgando o trabalho dela. Se ela ficasse ouvindo cada opinião dessas pessoas, eu acho que ela não estaria onde ela está hoje. E isso serve para todos, né? Todos nós. Temos que acreditar realmente no que para nós faz total sentido. E deixar um pouco os comentários. Às vezes a gente tem essa eu encaro, eu vou falar até por mim, um defeito de falar, o que você acha? Tem que perguntar. É simples, não gostou, não segue. Não gostou, não faz sentido? Ok, tá tudo bem. Mas seguir o coração, seguir os meus instintos, seguir a minha missão, de qual forma? Pode ser que para você não me entenda a forma como eu estou falando, né? Mas outras pessoas vão captar com muita facilidade. Sim. Então, essa é a jogada, né, de todo esse processo aí. E a última coisa da resiliência é... Muitas coisas você não consegue resolver sozinho. Você precisa de outras pessoas para te ajudar. Com certeza. Sozinho certo? Não dá. A partir do momento, então, que você consegue ser resiliente e vai de peito para resolver, você começa a fazer mais conexões. E aí a coisa flui. Flui. Sim. Entendeu? Que volta lá na gratidão que nós estávamos falando. Exato. Que ninguém cresce sozinho. Exato. Né? Exato. Bom, fala um pouco também, uma relação de felicidade, autocuidado e autoestima. Autoestima... Primeiro, se você não tem autocuidado, você não vai ter autoestima, né? A primeira coisa que eu acho que a pessoa... um duplo sentido de circulação. A partir do momento que você tem autoestima, você vai se cuidar. A partir do momento que você não se cuida, você não vai ter autoestima. Não tem autoestima. A conta não fecha. Exatamente. Se você tem autoestima, se você se cuida, se você se olha, se você se vê bem, se você se vê sorrindo, se você se vê tendo emoções positivas, pensamentos bons, você vai ser feliz. É a consequência. É saber o que você... Se eu chegar pra você e falar assim... pelo menos não é isso, tá? Fala assim, ó, você é uma ridícula. Certo? Você vai ficar chateada comigo? Não. Não, porque você sabe que você não é. Se você tiver na dúvida, você vai, porque aquele negócio pegou em você. Porque é sobre você, é Exatamente. sua opinião. É isso que eu falo muitas vezes para as pessoas. Mas há um tempo atrás, antes de fazer o curso, né, vivenciar tudo isso, eu realmente captava muito. Mas às vezes é uma falha, é uma fraqueza da própria pessoa. E aí ela quer crescer, né? Porque quem se sente fraco quer usar armas para te diminuir, né? E ele se sentir grande. Então, quando isso acontecer, pense. Ele está embaixo e você está em cima. Então, se você descer para debater, discutir, você vai ficar abaixo dessa pessoa. Então, tem que mudar isso aí, né? Não pode permitir que isso aconteça. Né? Por exemplo, voltando lá no começo da conversa, está sendo banalizado o coaching e muita paulada. Isso me afeta? Não, porque assim... Eu sei o quanto eu tenho de responsabilidade sobre isso e o quanto eu tenho me preparado para poder ajudar uma pessoa. Certo? Para poder atender uma pessoa. Trazer ferramentas. Exatamente. Entendeu? Não é... não é nada tipo, eu vou arriscar aqui. Se chegar uma pessoa que eu sei que eu não vou conseguir atender, eu vou falar. Não vou conseguir atender. Posso até encaminhar para outro. Tem essa pessoa aqui, ela está mais preparada do que eu nesse momento. Você acha que é questão de ser preparado ou é que não houve realmente a conexão? Olha, tem uns que sim, que não vai ter a conexão, mas eu acredito também que às vezes você não está preparado. Por exemplo, vou dar se chegar hoje uma pessoa que tem um cargo muito alto dentro de uma empresa, certo? Eu não me sinto preparado para atender uma pessoa dessa. Por quê?
eu não conseguiria ter ferramentas para ajudá-lo. Se isso for relacionado à empresa. Se ele quiser ter alguma melhora da vida dele, para ele, para um relacionamento, perfeito. Tá? Porque assim, eu não consigo, eu não me sinto preparado. Pode até ser que eu seja, mas é uma sensação minha, certo? Eu não vou pegar. Porque assim, eu vou ter o receio de arriscar o desempenho dele. Entende? Eu não tenho, assim, horas muito extensas de prática. Nunca atendi uma pessoa então assim, de um cargo tão alto. Não que eu não atenda nenhum diretor de uma empresa, tá? Mas não de uma... Vou dar um exemplo aqui que é daqui de Piracicaba. Vou pegar um CEO da Caterpillar, por exemplo. Desculpa, eu não vou. Porque, é uma responsabilidade muito grande. Não que eu seja irresponsável, não. Eu tenho responsabilidade. Até por isso, falaria não. Tá? Agora, se você pega uma empresa menor, tal, beleza, vem aqui. Vamos lá. Vamos galgar os passos aí. Entendeu? Ah, mas então você pode arriscar uma empresa menor? Talvez não, porque não é que eu vou arriscar a empresa menor. Talvez o problema dessas pessoas, até porque CEOs de grandes empresas, ele já passa por isso daí. Ele vai vir com um problema muito mais qualificado, que eu não sei se eu vou ter ferramenta necessária para fazer com que ele tenha o resultado esperado. Não é para colocar a empresa em risco, é para que ele tenha o resultado que ele espera. Então eu vou estar colocando em risco o resultado dele e a minha credibilidade. Porque imagina que chato. Sim. Então eu não me vejo preparado para dar um resultado. Não que eu vou colocar em risco a Caterpillar. Exemplo claro. do exemplo que eu dei. Sim. Um outro, por exemplo, de uma empresa menor que está começando agora, eu vejo um gap que eu consigo trabalhar para torná-lo uma pessoa que vá conseguir fazer aquele processo do vai ao futuro, né? Presenteia e assim vai. Vivencia o futuro agora, como que você vai chegar ali. Entendeu? Então, isso eu acredito que dê. Bom, a pergunta que nós ouvimos muito durante o curso, e eu gosto muito de fazer essa pergunta direto, me olho no espelho e faço, recomendo, se você pudesse voltar atrás, se é aquele menino de 8 anos, né, qual conselho você daria? Você se daria, né? Olha, hoje eu posso falar que com certeza eu falaria: comece a se autoconhecer o mais cedo possível. Hoje eu sou mais feliz, eu consigo ter resultados melhores. Nesses últimos 2 anos, eu consigo ver as coisas de uma forma diferente. Consigo atuar profissionalmente e na minha vida pessoal de uma forma diferente. E enxergar algumas coisas que eu não enxergava e entender o porquê que eu fazia certas coisas. Então, eu vejo, se eu tivesse começado a fazer um autoconhecimento, sei lá, não precisa nem ser com 15 anos, nada. Eu tenho 39. Se eu tivesse começado a fazer com 20, entendeu? Eu daria o conselho pro de 8. Ó, quando você começar a entender um pouco melhor a vida, vai procurar fazer algo para você conhecer melhor a pessoa que você é. Conheça melhor o Luiz Roque Guidi Jr. Porque eu sofri bastante. Eu perdi tempo na minha vida. Eu não sabia o que eu queria fazer de profissão. Entende? Então, assim, rodei no sentido... perder anos mesmo. Tipo, Quem nunca, né? Eu fiquei 5, 6 anos sem fazer nada. Entendeu? Pô, 5, 6 anos é bastante, hein? Passa. E passa muito rápido. E passa muito rápido. Muito rápido. Se for pensar, cara, que a gente viva 90... Pô, é bastante tempo, 6. E você chegou a se cobrar por isso? Eu fiz um curso que a moça que dava o curso falou assim: escreve no papel o que você acha de você. Eu escrevi assim: eu sou um fracasso. Eu passei pelo processo de coach, tá? Eu tinha a minha coach. E aí eu escrevi isso e depois a gente foi trabalhar. E eu me via dessa forma porque eu perdi todo esse tempo. Porque eu não sabia o que eu queria fazer. Entende? Então, eu achava que eu devia fazer uma coisa que eu não consegui fazer, então para mim isso era um fracasso.
E todo mundo me falava, você dá aula na faculdade, cara. Você tem cargo alto aqui na prefeitura. Ó, galera, vem um monte de gente aqui falar pra você resolver, você vai lá e resolve, o pessoal gosta de você. Mas não era o suficiente. Não, porque eu me sentia fracassado. Pra mim aquilo ali era entra por aqui, sai por aqui, tchau. Eu era feliz? E qual foi a virada Entendeu? de chave para isso? Para você começar a enxergar isso que você... A virada de chave foi em uma das sessões de coaching lá, tá? E isso aí eu agradeço até a Patrícia, minha esposa, porque ela que me levou para esse mundo e me ajudou muito. De eu perceber que, eu tenho a mente e que eu posso trabalhar ela ao meu favor, não contra a minha pessoa. Entendeu? Então, a hora que eu penso ao meu favor, eu consigo fazer o shift. Então, em vez de... É mudar o padrão mesmo, né? Em vez de eu pensar, eu não consigo, se eu me dedicar, eu consigo. Com certeza. Entende? Com certeza. E isso vai fazendo com que... mudar... Vai criando hábito mesmo. Vai mudando o padrão. É que nem para emagrecimento. Entendeu? Né? Vai criando uma rotina de exercícios, de alimentação, de foco, né? Que vai sempre ter o anjinho e o diabinho, né? Mas quando você se compromete a querer vivenciar isso, é uma sensação muito forte e que aí nada e ninguém consegue ultrapassar ou atravessar isso. E a outra coisa que eu falaria pra mim é assim, ó, preste mais atenção nas coisas que te faz bem. Por quê? Voltando lá em duas coisas, na emoção positiva e numa outra coisa que eu falei de fluidez, que normalmente a gente fala do flow. O flow, para quem assistindo a gente, ouvindo a gente, é assim, sabe aquele momento que você parece que você fala, nossa, já passou 4 horas? Tipo, eu tô aqui há 4 horas e, isso é o flow. Então, assim, eu prestaria mais atenção nesses momentos. Primeiro, a emoção positiva para que eu possa viver mais vezes aquele tipo de emoção. E o flow para que eu consiga proporcionar mais tempos nossa, já passou todo esse tempo, né? Eu confesso que eu tô nesse estado. Agora, nesse instante, porque tá fluindo. O assunto é bom, né? Muito bom exatamente. ter você aqui. Eu tô tô feliz de estar aqui. Tá muito bom. E falar sobre isso, porque eu gosto disso, entendeu? E é como eu falei no começo, eu acredito porque eu não sei se dá pra ver, vai dar pra ver na câmera ali. Eu sempre mostro, porque assim, é tipo um amuletozinho. Deixa eu pegar aqui. Eu fiz um anel inspiração a esse seu triângulo. Você acredita? Isso aqui é um triângulo, né? Então não sei se vai dar pra ver direitinho, mas é um colarzinho que tem um triângulo na ponta, né? E é uma ferramenta que me ajudou muito a sobrepor, não é nem sobrepor, é transpor, passar por cima, derrubar, atropelar minhas emoções ruins. Para que eu não fique, eu sinta, mas não deixe elas tomarem conta de mim. Te dominar. Exatamente. Entendeu? Tanto que eu coloquei uma frase uma vez no Instagram, que é assim, conheça-se ao ponto de ter as emoções a seu dispor, e não você ao dispor delas. Olha isso, que interessante, gente. Certo? Porque assim, eu tô com raiva. Legal, pô, você tá com raiva. Ah, legal. Todo mundo vai sentir raiva em algum momento. E agora, você tá com raiva? Você tá com raiva? Beleza, o que você vai deixar ela fazer com você? Ou você vai usar essa raiva para alguma coisa? Tá? Então, isso daqui é uma ferramenta. É um triângulo, então você coloca a emoção que você não quer sentir no meio. Aí você vai ver como que é a sua fisiologia. Quando você tá com raiva, você tá de que jeito? Qual é seu foco? Qual é a linguagem? A linguagem é qual é aquela conversa interna? Porque a gente tem a conversa interna quando a gente tá com uma emoção. Sempre. Era mais ou menos assim. A pessoa falou alguma coisa, você vai deixar? Você é um fraco, frouxo. É o diabinho. Você não vai responder? Entendeu? Certo? E aí começa com a mão, né? Porque aumenta a vascularização na mão, né? Então você começa com a mão, se deixar, você dá um soco, e assim vai, e você começa a se agitar, você começa a falar alto, tal. O que você quer sentir no lugar? Eu quero ficar sereno, tranquilo. Não necessariamente precisa ser o inverso.
né? Não precisa ser exatamente. Eu tô com raiva, eu quero sentir paz. Você pode falar assim, ó, eu tô com raiva, eu quero sentir amor. Sei lá, coloca a emoção positiva no lugar lá. Tá legal. Quando você tá sentindo aquela emoção positiva, no caso eu coloquei serenidade, que é uma emoção positiva entre as 10 que eu falei. Sim. Tá. Como que você se sente? Eu me sinto calmo, me sinto tranquilo. Tá legal. É melhor sentir assim, né? Tá. No que você vai focar? Todo mundo. Se você colocar lá tranquilidade, é porque você já sentiu tranquilidade. Porque senão se você nunca sentiu aquela emoção, você não ia nem saber o nome. Sim. Né? Sim. Então tá bom. Ah, mas eu não sei o que eu... Beleza. Fecha o olho, puxa na memória. Qual é o dia que você sentiu tranquilidade? Ah, tal dia eu tava com não sei quem, papapá. Então você vai lembrar disso aí. Né? E por que eu peço para fechar o olho? Aqui a gente tá... Que remete às sensações. Né? É, exatamente. Outra, quando você tá com o olho aberto, eu tenho começo e fim. Então a hora que eu olho para a parede, a parede. A hora que eu fecho o olho, o universo é infinito. Eu posso pôr na qualquer imagem na minha cabeça aqui. Entendeu? E deixa fluir a E deixa imaginação. fluir. E falando no fluir, a outra coisa que eu falaria é o flow. Por quê? O flow, vou dar um exemplo rapidinho, tá? Eu tenho aqui, ó, o desafio. Pensa num. Lembra aqui da matemática na escola? Do plano cartesiano, tinha o X e o Y? Então, Como? no caso, o X e o Y, né? O Y na vertical, o X na horizontal. Pensa assim, ó. Na vertical, a gente pensa. Vamos pensar o desafio que você tem a realizar. E na horizontal, a competência. Certo? Então você vai ter uma certa competência para executar um desafio. Certo? Certo. Beleza. O flow é quando o desafio é alto e a sua competência é alta, mas eles são compatíveis. Certo? Então, por que eu falaria isso para mim? Desenvolva as suas competências, que você vai viver mais vezes o flow. E se você vive mais vezes o flow, você tem mais fluidez na sua vida. O que acontece com as pessoas? Primeiro que ela quer ficar na zona de conforto. Sim. Qual que é a zona de conforto? Quando eu tenho uma competência muito alta e o desafio é muito baixo, porque eu sei que eu vou resolver. Só que o que isso dá? Tédio, depressão, desânimo, certo? Aí a pessoa fala, não, eu tenho que sair da zona de conforto. Eu tenho que sair da zona de conforto. Aí ela vai falar assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou correr 42 quilômetros. Você está preparado? Aí você coloca um desafio lá em cima e a sua competência lá embaixo. Aí você vai ficar frustrado, ansioso, porque você sabe que você não vai conseguir. Sim. Entende? Então, isso era outra coisa que eu falaria para mim. Olha, desenvolva suas competências e aumente seu desafio. Porque você vai se motivar a fazer isso. E aí Eu você sou vai movida mais... a isso. Exatamente. Eu sou movida a isso. Entende? Com certeza. E para encerrar, que esse bate-papo tá maravilhoso. Nós estudamos juntos, mas confesso que assim, me surpreendeu e está ainda me surpreendendo porque ainda não acabou, né, gente? Vamos falar sobre felicidade novamente. Você acha que para ela ser conquistada pode ser a qualquer preço? É uma pergunta bem difícil de responder. Para mim, Luiz, a qualquer preço, não. Tá? E eu acho que assim, eu vou responder de forma mais genérica. Eu acho que não tem qualquer preço para felicidade, tá? Porque assim, vamos supor que eu tenha que passar por cima de alguém para conquistar um objetivo para, sei lá, eu quero ganhar muito dinheiro, então eu vou passar a perna no meu sócio para eu ganhar mais dinheiro. Perfeito. Pode ser que dinheiro seja um valor meio meu, certo? Aí o dinheiro vai me proporcionar segurança. Certo? Perfeito. Como que isso vai ficar ao longo do tempo? Será que isso não vai ao longo da minha vida, em algum momento isso não vai ter nenhuma consequência? Tá, eu passei a perna em você. Certo? Alguém vai ficar sabendo. Certo? Será que lá na frente eu não vou perder alguma oportunidade? Entende? Eu espero que isso aconteça. Então. Porque não é possível. Sabe? Então, assim, eu não acho que tem que ser a qualquer preço. Eu não acho que tem que ser a qualquer preço. Eu acho assim, a felicidade, como eu disse, você consegue treinar a sua mente. Tá?
a felicidade seria a qualquer preço para mim, assim, eu não tenho um preço, o preço que eu pago é a minha dedicação a mim mesmo. E isso não tem preço. Agora, a qualquer preço no que a gente vê como... Valor palpável. Palpável, e nem assim, eu vou passar por cima de qualquer pessoa, eu vou passar por cima de qualquer coisa, eu vou me sujeitar a qualquer coisa para ser feliz. Eu não vou fazer isso. Até porque eu acredito numa frase que assim, ó, tudo retorna para si. Certo? Eu também então, acredito. Assim, se eu der um soco na cara de uma pessoa, eu também vou sentir dor, porque vai doer minha mão. Certo? Se eu ficar com raiva de uma pessoa, a raiva está em mim, não nela. Certo? Se eu fizer mal para uma pessoa, a maldade está em mim, não nela. Certo? Será que ao longo do tempo... Muito além de religião, né? Muito além, não. Muito além de religião. É uma questão... É genético isso, é de pensamento, né? Da ciência, né? E eu acho que é real, total. Entendeu? Com certeza. Então, eu não acredito que não valha. A pessoa pode até usar isso como justificativa. Certo? Para eu ser feliz, pode, eu faço o que for necessário. Perfeito. Tudo bem. Toda ação tem uma reação. Sem julgamento. Certo? Perfeito. Você acha que fazendo isso você vai ser feliz? Tranquilo. Beleza. Será que isso vai te manter assim ao longo do tempo? Até que ponto, né? Com certeza. Entendeu? Porque será que você vai ser feliz ou você vai ter de novo aquele momento, talvez de uma alegria, que é uma emoção positiva, que vivendo várias vezes vai te dar mais criatividade, vai te deixar mais otimista e vai te fazer realmente mais feliz. Mas... tomar cuidado para também não se tornar um vício, né? Exatamente. Um vício dessa busca incansada de ser feliz. Entendeu? Então, assim, o que eu vejo, né? Muita gente, a gente conversa com muita gente, o dinheiro realmente normalmente é um valor, né? Mas, o dinheiro, além de ser um valor, é um veículo, né? Então, o que a gente tem que ver? O dinheiro é um valor meio. O que o dinheiro te proporciona? Certo? Segurança. Porque, por exemplo, segurança. Perfeito. Beleza. Então, se eu assaltar um banco, se o valor for segurança pra mim, você vai estar seguro? Ai, não, né? Entende? Tô louco. Entende? Mas certeza. É um exemplo para que fique claro. Porque às vezes, assim, eu vou me sujeitar a uma coisa que aquilo, lembra que eu falei, valor tá ligado ao afeto. Se for confrontado, desmorona. Será que eu vou se eu me sujeitar a fazer isso, será que vai confrontar algum valor meu? Por isso volta no autoconhecimento. Eu não vou fazer isso por quê? Certo? E aí você vai ter que ter essa resposta. Com certeza. Gente, que bate-papo delicioso e muito profundo. Pequenas ações podem fazer e vão fazer, eu tenho certeza, mudar, né, sua forma de viver e de enxergar a vida. Eu quero agradecer você por ter vindo, Luiz. Muito obrigada. E eu gostaria, assim, você quer deixar algum contato, alguma rede social? É Sim. bom para, né? Vamos circular essa rede aí, né, gente? O meu Instagram eu marco aqui embaixo. Tá, é luiz.guide, tá? Então, a hora que vocês entrarem lá, eu tô com uma foto que é um chapéu, eu tô fazendo 5 dedos no chapéu, tá? Eu tenho o Instagram da empresa, que eu tenho, dessa parte de coaching, palestra, que é Move On. Então, é Move On, né? Vou colocar também embaixo. Tá? Move On Crescer, porque eu acredito no crescimento, na evolução, né? É um dos meus valores da empresa, né? E é isso aí. Legal. E aí lá no próprio Instagram tem meu celular, tem o Linktree lá, né? Então se clicar lá vai falar comigo direto. E fala comigo mesmo, tá? Sim. Diretamente no WhatsApp. Tá certo. Tá certo? Muito obrigada, viu? Imagina, quero mandar um agradeço. beijo pra Patrícia, que é uma querida. As nenês, né? Uma mocinha e uma que tá pra vir. Quero mandar... Opa! Um super beijo pra você, viu, Paty? Gosto muito de você. Legal.
Agradeço Obrigada, demais viu, pelo Luiz? convite. Foi muito, muito legal Foi mesmo, mesmo, a que bom. conversa. Obrigada. Muito obrigado. Até mais. Querida. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, Até tchau. mais.